Olá, tudo bem com vocês? Por que o Bolsonaro quer tanto ir à posse de Donald Trump? Você poderia me dizer, olha, eles são da mesma área ideológica? Ok, mas vamos lá. Bolsonaro tem comportamentos que qualquer pessoa na condição dele não estaria tendo esse tipo de comportamento. Primeiro que a gente nem sabe mesmo se ele recebeu esse convite. Tanto que o Alexandre de Moraes pediu que ele mostre esse convite formal feito por Donald Trump. E segundo que ainda que Donald Trump tenha o convidado, qualquer pessoa no lugar do Bolsonaro diria o quê? Olha, eu não tenho condições, obrigado pelo convite, mas eu não tenho condições de ir à sua posse porque estou respondendo processos aqui no Brasil. Quem no lugar dele, que você está respondendo judicialmente por inquéritos, principalmente esse do golpe de Estado, uma coisa grave, pediria de volta o passaporte que está apreendido para ir para um outro país? Ninguém faria um negócio desse. Isso é típico do Bolsonaro, você fazer um pedido desse. Porque está na cara que a justiça não vai conceder. Bom, as pessoas levam isso numa boa porque é o Bolsonaro. Mas vamos pensar juntos aqui. Qualquer um de nós, pessoas comuns, que estivesse respondendo na justiça como ele, pediríamos para ir para um país estrangeiro? Ué, só porque ele é um político, ele tem esse direito? Ou seja, nem sentido não faz. Então Bolsonaro não deveria aqui estar pedindo para ir para lugar nenhum. Segundo, por que a justiça iria conceder esse pedido para o Bolsonaro? Porque eu te pergunto, Bolsonaro em algum momento passou a impressão à justiça de que ele é confiável? Aí você diz, não, mas ele não vai fugir. Ora, quem é que garante? Por que ele não pode fazer isso estando num país estrangeiro? Haja vista que Alan dos Santos, que teve o pedido de prisão aqui decretada, fugiu para os Estados Unidos. E, inclusive, ele pode, os Estados Unidos, ir para qualquer outro lugar. Por que a justiça iria confiar em Bolsonaro e conceder isso para ele? Não vai acontecer. Terceiro, a justiça não tem por que conceder esse pedido para o Bolsonaro. Por quê? Porque tem uma frase que eu digo muito aqui no meu canal, mas não custa nada repetir, que a gente vence na vida não é fazendo inimigos, é fazendo amigos. Tem outro ditado que diz que é melhor um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Vou fazer uma pergunta. O que Bolsonaro fez ao longo de toda a sua carreira política foi inimigos. Ou seja, vai fechando as portas. Aí agora ele apela para Alexandre de Moraes, aí você pode dizer, mas ele está dentro da lei. Não, ele tem o direito de pedir. Ele tem o direito de pedir, como pediu. Agora, por que a justiça iria conceder isso para ele? Nem que ele tivesse assim, olha, eu não estou pedindo para um juiz, estou pedindo para um amigo. Não, ele não fez amigos. Alexandre de Moraes não é amigo dele. Aliás, os ministros da Suprema Corte, tirando as exceções, não são amigos do Bolsonaro. Por quê? Porque ele, quando esteve no governo, fez ataques o tempo inteiro para essas pessoas. Então assim, gente, não faz nem sentido você pedir. Mas quando você pede, isso também é típico do Bolsonaro. Quando você faz um pedido desses, que você sabe que isso não vai acontecer, não será concedido. Mas quando você faz um pedido desses, o que é que está por detrás disso aí? Movimentar os seus apoiadores.
Mais uma vez, essas pessoas ficam babando de raiva contra Alexandre de Moraes, como se Alexandre de Moraes estivesse perseguindo o Bolsonaro. Mas vamos lá. Não existe perseguição. Porque Bolsonaro responde à justiça por atos que ele cometeu. Então, quando Alexandre de Moraes diz não, é porque o que ele está pedindo não é possível ser concedido. Mas é típico do Bolsonaro fazer esse tipo de jogo, porque qualquer outra pessoa no lugar dele nem pediria. Olha, eu não estou em condições de pedir isso para a justiça. Eu não estou em condições nenhuma de ir para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Obrigado, Trump, mas eu não posso. Isso é uma fala sensata. Mas pedir o passaporte nada mais é do que, mais uma vez, jogar os seus extremistas contra a justiça, contra Alexandre de Moraes. E esse comportamento é típico do Bolsonaro. Só que isso é apenas para levar vantagem política. É para fazer esse joguete que parece que ele é mestre em fazer esse tipo de coisa. Então, está na cara. Qual que é o jogo que está sendo jogado aí? Eu sei que ele não vai conceder. Mas então por que eu peço? Porque a forma com que ele tem de pressionar a justiça brasileira, e não é nem para conseguir, que ele sabe que não vai conseguir, mas é para pressionar a justiça brasileira e mostrar aos seus extremistas, olha, eles estão me perseguindo. E sem contar, gente, que dá a todos nós a impressão de que ele quer usar a posse do Trump para fugir. Não dá para imaginar uma outra coisa. Porque ninguém faz um pedido desses para a justiça. Ele não tem que ter de volta o seu passaporte. Porque, repito, quem é que garante que Bolsonaro chegará nos Estados Unidos, vai participar da posse e depois volta para o Brasil? Porque eu vou dizer para vocês aqui, que fique claro, que muita gente ainda não entendeu. Bolsonaro será preso. Não tem para onde correr. Por todas as provas que foram colhidas, por tudo que existe contra ele, por mais que os seus extremistas e apoiadores, não, ele não fez nada. Não, gente, não se inventou nada do Bolsonaro. Está tudo aí. E olha que ele nem responde por todas as coisas que ele fez de errado no seu governo. Por exemplo, ele nem está respondendo pelas pessoas que morreram de Covid-19. O que ele responde é outra coisa. Então, assim, não tem para onde correr, não tem perseguição política, não tem vingança, não tem, estão perseguindo o nosso lado aqui, não tem nada disso. O que existe na realidade é um Bolsonaro que se organizou no Brasil para tomar o poder. E é claro que quando você quer tomar o poder fora da democracia, isso te traz consequências graves. Você me pergunta por quê? Porque se você age fora da democracia, você precisa cometer crimes para que você consiga tomar o poder. E foi isso que ele fez. Mas como tudo que ele tentou fazer não trouxe o resultado esperado por ele, ou por eles, o que acontece? Ele está respondendo por tudo que fez. Então você não espere aqui que vá acontecer nenhum resultado diferente para o Bolsonaro que não seja a prisão. E aí nos dá a impressão, como eu disse anteriormente, que só existe para ele uma saída, ou pelo menos ele viu essa brecha, essa saída. Qual? Ir para a posse de Donald Trump. E de lá, ele está nos Estados Unidos,
ele pode ter a oportunidade de fugir. Eu não consigo pensar outra coisa, porque há essa insistência muito grande de ir para a posse de Trump quando todo mundo está vendo que isso não é possível. E você vê que está uma coisa assim, uma pressão absurda. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Gente, é só uma posse. Mesmo que eles fossem aliados de primeira linha, mesmo que eles fossem amigos, parceiros. E ainda digo mais, ainda que eles fossem grandes amigos, grandes parceiros, o amigo, nesse caso Trump, entenderia a condição do outro. Nem convidaria, por exemplo. Olha, eu não tenho condições de sair do meu país nesse momento, Trump. Então, por que ele quer tanto ir após Donald Trump? A gente só pode ficar aqui pensando que é o meio que ele está vendo de fugir ou de não responder por tudo que está aí contra ele. Mas, mais uma vez, parece que isso não vai colar. Porque a única coisa correta que o país pode dar a Bolsonaro é ele ficar no Brasil, ir para o banco dos réus, ser julgado, condenado e preso. Não dá para fazer outra coisa. Porque depois de tudo que ele causou, de toda a bagunça, a baderna institucional, constitucional, depois de todo o resultado que vimos, não dá para imaginar outra coisa. Senão, Bolsonaro preso. De verdade. Para qualquer lado que você olhe. O único fim que a gente vê é esse, porque é o fim de qualquer pessoa que comete os crimes que Bolsonaro cometeu. Não tem para onde correr. Então, a volúpia de ir à posse de Donald Trump só nos deixa um ponto de interrogação gigantesco. Qual é o meio que ele está achando de sair esse balaio de gato que ele se meteu aí? Por quê? Não faz nenhum sentido toda essa gana para ir para a posse de um presidente. Presidente esse dos Estados Unidos que, aqui entre nós, nem dá tanta importância assim para Bolsonaro. Bolsonaro é que fica aí. Então, que fique claro aqui que não faz sentido toda essa volúpia, essa gana do Bolsonaro de ir para a posse do Trump, exceto que estejamos falando aqui de uma tentativa de fuga, que pelo menos parece que é isso que está acontecendo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês, mais uma vez, que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e mais uma vez, muito obrigado.